Seguimos por aqui ou a gente vai para o intervalo rápido? Vamos seguir aqui juntos, então? Não tem intervalo aqui não, viu? Porque a gente tem muito assunto para tratar ainda. Precisamos ainda desmembrar toda essa nota, todo esse documento que Alexandre de Moraes traz. Então, a gente precisa também citar esses pontos e quero repercutir agora com o Pedro Duran essa informação, então, não só as notas PES, mas também essa informação que a gente repercutia agora há pouco também do, então, vice-presidente de Jair Bolsonaro, que tentou ser vice-presidente, o general Braga Neto, que teria, sim, aderido a essa tentativa de golpe. Enquanto, Pedro Duran, a gente via que alguns militares não toparam entrar nessa, existia algum movimento de outros militares tentando convencer os que não toparam. Isso segundo a investigação da PF, viu, gente? E aí, nesse cenário todo, Braga Neto teria aderido à tentativa de golpe. Pedro Duran? É isso, Muriel. Eu estou recuperando aqui, inclusive, um dos trechos que fala especificamente sobre o Walter Braga Neto. Todo mundo com o celular aqui, no computador, que a gente está procurando e tendo acesso, claro, a esse documento que foi disponibilizado ainda durante o Live CNN e todo mundo está lendo, ainda se debruçando nele, um documento de muitíssimas páginas. Pedro Duran. São as páginas 100 e 113, se os colegas quiserem acompanhar aí, que é justamente um diálogo de Walter Braga Neto com um outro interlocutor, e ele traz essa fala dizendo que poderia oferecer a cabeça do chefe do Exército que não estava, segundo Braga Neto, aderindo à ideia de golpe. A mesma coisa que o próprio Mauro Cid fala, ele tenta ali, né? Ele tem uma hora que ele tenta falar com o comandante do Exército e não encontra muita adesão a essa iniciativa, a essa tentativa de golpe. O que fica claro pelos diálogos e pelos prints de WhatsApp e também do aplicativo Una, que é um aplicativo usado apenas por militares do Exército, que foi parte dessa investigação, é que o Walter Braga Neto comprou a ideia. Comprou a ideia, entendeu que, de fato, o golpe de Estado era o melhor caminho, que precisava colocar as tropas nas ruas e precisava tomar o controle do país. Isso é o que mostram os diálogos de WhatsApp, os diálogos do aplicativo Una e a peça oferecida pela Polícia Federal ao ministro Alexandre de Moraes, que embasou buscas e apreensões, inclusive contra Walter Braga Neto, que nesse cenário, Muriel, tem um papel muito relevante, não só pelo fato de ter figurado como vice na chapa de Jair Bolsonaro nas últimas eleições de 2022, mas por ter também sido o ministro da Defesa. Portanto, ter debaixo dele, no guarda-chuva dele, os comandantes das 3 Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. E quando a gente fala do Braga Neto e do almirante Garnier dos Santos, que era o chefe da Marinha naquela época, a gente encontra 2 pessoas que estariam dispostas a tocar o plano em frente e fazer essa ação que culminaria num golpe de Estado, de novo, segundo a Polícia Federal, embora não tenham encontrado a mesma receptividade nem no chefe do Exército e nem no chefe da Aeronáutica, Muriel. Perfeito, esse ponto também é importante. Theo Cury, estou vendo que você quer continuar a conversa aí, por favor. Não, e aí, só para complementar o que o Pedro disse, a partir desse momento, o Walter Souza Braga Neto, general do Exército, general da Reserva do Exército Brasileiro, ex-ministro de Jair Bolsonaro e então pré-candidato a vice-presidente da República na chapa com Bolsonaro, ao rechaçar os que não estavam dispostos a embarcar nessa tentativa, chama o Freire Gomes de covarde. Obviamente, em outras palavras, de acordo com a Polícia Federal, de cagão. É o que ele diz durante essa gravação da Polícia Federal, que a Polícia Federal teve acesso no computador do Tenente-Coronel Mauro Cid do Exército, mostra essa tentativa de intimidar esses militares que não estavam dispostos a embarcar nisso, chamando de covarde um dos militares então comandante do Exército Brasileiro. E chama Batista Júnior, então comandante da Força Aérea Brasileira, de traidor da pátria, justamente por não aderir a essa tentativa de golpe e mergulhar, obviamente, de maneira mais enfática nessas conversas. Então,
para além de a Polícia Federal mostrar que Braga Neto aderiu a essa tentativa, ele não só aderiu, como intimidou os militares que não queriam fazer parte dessa empreitada contra a democracia brasileira. Importante dizer, então, que Walter Braga Neto, inclusive, chegou a criticar, né, o comandante do Exército, chegou a xingar o comandante do Exército. Não vou nem citar aqui o que ele falou, mas por não ter aderido a esse possível movimento golpista, quero te ouvir também, Jussara Soares, também com relação a esse movimento por parte do Exército, porque a gente está acompanhando aí nas últimas horas. Ouvimos, inclusive, o ministro Múcio falando que apoia totalmente essa operação, a apuração da Basília Rodrigues. Quero te ouvir, Jussara. A revelação dessas mensagens, Muriel, elas vêm corroborar aquilo que a gente já tinha de bastidores, que tinha uma pressão muito grande para que a cúpula do Exército tomasse ali uma posição golpista em favor de Jair Bolsonaro. Quando ali Braga Neto critica, né, em outras palavras, chama de covarde Freire Gomes, então o comandante do Exército é nesse sentido. Na apuração que a gente tinha de bastidor naquela época, existia sim o golpe, a tentativa de golpe, a pressão por um golpe era amplamente discutida ali no entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro e era também discutido lá na cúpula do Exército, no alto comando, e aí ali sim tinha uma conversa de resistência, de que o Exército não ia aderir a uma aventura golpista. Essas mensagens, ela vem nesse sentido, porque aqui fica claro Braga Neto dizendo que não poderia ter nenhuma ação sem o apoio do Exército. E isso é que fica claro nessas mensagens. Agora, fica uma situação complicadíssima para o general Braga Neto, que foi ex-ministro da Defesa, que foi ministro da Defesa, ministro da Casa Civil e também candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro. Atualmente, Braga Neto ele tem uma posição super importante dentro do PL. Ele ganhou ali era um homem de confiança de Bolsonaro no governo, até mesmo porque ele encampava as ideias ali de Bolsonaro e, diante disso, ele se aproximou muito do ex-presidente e ganhou ali também um cargo no PL. Ele tem ali uma função hoje de coordenador. Procurei aqui a defesa de Braga Neto, que ainda não se manifestou. Muriel. A gente segue acompanhando, claro, e aguardando uma resposta dos envolvidos. Inclusive, peguei aqui um outro trecho que fala que, em resposta, Ailton Barros sugere continuar a pressionar o general Freire Gomes e, caso insistisse em não aderir ao golpe de Estado, afirmou: vamos oferecer a cabeça dele aos leões. E aí Braga Neto vem e fala e dá a ordem, oferece a cabeça dele. Jonas, se você quiser complementar rapidamente, e também a informação que a gente tem também agora, uma atualização de que essa operação agora, assim, pelo menos hoje, acabou, né, Jonas? Muriel, você me fez a pergunta, eu fiquei devendo a resposta, trago aqui para todo mundo. Perguntei para uma fonte responsável pela operação finalizada, e o que ele me respondeu é: os mandados foram cumpridos sim, mas a operação começa agora. Opa. Se referindo à questão da investigação, que a gente sabe que uma operação na rua com muitos mandados, hoje foram 33 mandados de busca e apreensão, apreende muita coisa, muito documento. A gente, por exemplo, lembra que no Anderson Torres, aqui o ex-ministro aqui em Brasília, 2 HDs foram apreendidos. Com o ex-comandante da Marinha, o Almir Garnier, foram apreendidos papéis e telefone. Então, a partir de agora, começa uma investigação muito ampla, uma operação que hoje já é muito grande. A partir de agora, as fontes informam que vai começar muito mais, porque tudo tem que ser periciado, tudo que tem que ser analisado, tudo que já foi apurado, agora tem muito mais elemento a partir de agora. E aí a gente vai acompanhar a partir de agora. Operação finalizada hoje, mas muita investigação vai rolar por agora, Muriel.